Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui pela Vale TV para mais um programa As Pessoas Inspiram. E essa semana a gente está em um assunto super legal para conversar com vocês. Aqui tem um convidado também que vai falar muito sobre o Distrito Criativo, que é o Distrito Criativo de Porto Alegre, tá? Que é um projeto de desenvolvimento territorial a partir das economias criativas, do conhecimento e da experiência. Então, para quem nunca ouviu falar, fica aqui com a gente. Vamos chamar agora o Jorge Piquet. Jorge já está aqui. Tudo bem, Jorge? Oi, Eliane, é um prazer estar aqui para falar contigo e com o teu público sobre a Urbis Nova e os projetos, especialmente o Distrito Criativo de Porto Alegre. Perfeito, perfeito. O Jorge, ele é professor de Linguística e Literatura, graduado e pós-graduado pela USP, né? Empreendedor, conferencista, fundador da Urbis Nova, agência de design social e inovação, e também fundador e criador do Distrito Criativo de Porto Alegre, que a gente vai conversar um pouquinho mais durante o nosso bate-papo, né? E agora, Jorge, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua vida, sobre quem é o Jorge, enfim, né? Para a gente te conhecer um pouquinho melhor. Tá bom, então, Eliane. Bom, de certa maneira, assim, eu venho da área acadêmica, né? Como você falou, eu sou professor de não só de linguística, mas também de literaturas clássicas, especialmente literatura grega antiga. E eu tinha uma vida muito acadêmica, eu gostava, quer dizer, gosto muito de arte, de cultura, como a maioria das pessoas, mas eu estava morando em Barcelona entre 2007 e 2010, e lá aconteceu uma coisa muito interessante. Eu, assim, tinha uma comunidade brasileira, de muitos artistas brasileiros, muitos músicos brasileiros lá, muito boa, muita qualidade mesmo. E foi no momento em que o Brasil foi escolhido para ser a sede dos Jogos Olímpicos, né? O Rio de Janeiro seria a sede dos Jogos Olímpicos. E havia toda uma expectativa em relação a isso, né? Assim, preocupação também, mas eu via os brasileiros muito orgulhosos. E por isso, eu e mais dois amigos, que eram dois produtores culturais, que moravam em Barcelona, brasileiros também, a gente organizou um grande evento que era uma espécie assim de reunião de brasileiros, mas latino-americanos, europeus também, uma espécie de homenagem à cultura do Brasil. Mais de 600 pessoas andando pelas ruas de Barcelona, foi muito bonito, tinha música Que legal. brasileira, tinha capoeira, foi um dia inteiro assim. E quando terminou o dia, foi uma sensação tão boa que eu senti, sabe? Porque o trabalho intelectual muitas vezes assim, como você sabe, ele é tão contínuo e muitas vezes ele é meio interminável quase, né? Sem Enquanto que dúvida. ali foi algo que a gente fez, a gente não tinha dinheiro nenhum, fizemos de qualquer maneira, e foi uma coisa super bonita e todas as pessoas que participaram gostaram. Isso foi no final de 2009. Em 2010 eu voltei para Porto Alegre e comecei a me envolver com uma série de causas aqui, porque eu via muita potencialidade na cidade, né? Uma das causas, por exemplo, é a questão interminável também do Cais Mauá, porque eram empresas de Barcelona que formaram o consórcio para a criação do projeto. O escritório de arquitetura era também de Barcelona, eu conheci o Firmino Vasquez, que é o arquiteto responsável por esse projeto. Então, muitas coisas desse tipo estavam envolvido, né? Então, em 2012, eu criei a Urbis Nova para, de certa maneira, formalizar todas essas minhas iniciativas, que não tinham um foco específico, mas poderia ser em mobilidade, em patrimônio histórico, em educação, especialmente educação à distância, porque eu, desde os anos 90, trabalho com educação à distância. Poderia ser também economia criativa, cultura de uma maneira geral. E em 2012 eu criei a Urbis Nova, a empresa Urbis Nova, e em 2013 surgiu a ideia do projeto do Distrito Criativo. Perfeito. E lá, Jorge, lá em Barcelona, né? Tu falaste que tu tinha teus amigos. Como é que foi essa organização para fazer esse evento lá, antes de vir para o Brasil? Comenta um pouquinho para nós, assim, como foi essa experiência. Então foi muito legal, porque existe uma comunidade de brasileiros que, assim, a gente se une muito fora do Brasil, sabe? Então, e músicos da maior qualidade. Então, tinha música brasileira todos os dias da semana em Barcelona.
de qualidade. E no sábado tinha 3 coisas de música brasileira. E eu frequentava muito esses locais e conhecia as pessoas. Então foi muito fácil porque quando surgiu a ideia, esses outros 2 produtores, eu não era da área de produção cultural, mas eles eram, e a gente não tinha dinheiro e resolveu, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer e vamos fazer. E aí começamos a convidar, a gente tinha muitos contatos, né? Não só os brasileiros, mas havia o Brasil é muito amado lá fora, sabe? Ele Sim. assim, os europeus veem os brasileiros assim como um povo alegre, um povo simpático. Então tinha muita gente que ama, tem muita gente que ama o Brasil lá fora. Então quando a gente falou, olha, nós vamos fazer uma comemoração Rio-Barcelona 2016. A Barcelona já havia sido a sede de Jogos Olímpicos, o que para Barcelona foi uma virada muito grande na cidade, sabe? Então, a Barcelona de hoje se deve muito ao evento dos Jogos Olímpicos. Então, por isso que a gente via nos Jogos Olímpicos assim um momento de virada também para o Brasil. E a gente Uhum. estava e a gente queria colocar isso para fora, na rua, simplesmente, né? Então a gente conhecia tantos músicos, tantos artistas, tantas pessoas empolgadas em gastronomia brasileira que tem lá. Então aí a gente usava muito a internet. Na época a gente usava muito o Orkut, né? E a Sim. comunidade estava toda organizada em torno do Orkut. Então a gente foi fácil, na verdade, juntou e foram 600 pessoas no Porto Olímpico de Barcelona, sabe? Terminando na Estátua de Colón, que é um lugar super simbólico no final das Ramblas ali em Barcelona. E o Uhum. pessoal aplaudindo e batucada, tem músicos extraordinários lá. Então eu peguei o gosto por esse tipo de coisa lá em Barcelona. Eu ia te perguntar isso, né? Se isso, talvez essa ação que vocês fizeram lá te motivou para trazer esse processo para o Brasil, né? Muito. Foi a partir daí que eu vi que criar eventos, reunir pessoas e procurar. Porque normalmente você vê aqui, principalmente em Porto Alegre, você vê muitos projetos que vêm da prefeitura ou do governo do estado que são apresentados, mas nunca realizados. Uhum. Então, muito da filosofia da Urbs Nova é essa filosofia que estava ali, é de vamos fazer independentemente das condições. Mesmo que a gente não tenha nenhuma condição, mesmo que a gente não tenha dinheiro, mesmo que a gente não tenha tempo, a gente vai fazer. Então, a Urbs Nova nasceu muito com esse espírito, sabe? De, olha, não dá para fazer tudo, mas o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. É muito legal. Eu tenho buscado, assim, dentro desse projeto, né, Jorge, é trazer realmente, assim, pessoas que partem para a ação, né? Eu acho que tu és um exemplo disso, né, de não ficar somente no mundo das ideias, né, de tentar trazer isso e adaptar isso para o mundo, né, para essas regiões onde tu passas, onde tu deixa a tua marca, né? E aí eu queria que a gente já começasse a falar um pouquinho então sobre o que é o distrito, né? E como ele, é, o que Barcelona trouxe sei lá, de ideias assim para te colocar em prática aqui no Brasil. Então, o Distrito Criativo, na verdade, surgiu de uma aproximação minha. Eu me interessava, desde que eu voltei a Porto Alegre, eu me interessava muito por patrimônio histórico, especialmente patrimônio histórico no centro da cidade, mas eu comecei a conhecer também o patrimônio histórico que está em bairros um pouco mais afastados, como o Floresta e o São Geraldo, que é um patrimônio interessante. Mas, evidentemente, só patrimônio não é suficiente para dinamizar uma região. E também eu não posso imaginar, que isso também é um dos erros de muitos projetos, assim, não se cria as coisas do nada, tem que haver uma base já. Então, Uhum, em vez de ficar falando de vamos trazer a economia criativa para o quarto distrito, que era uma das ideias que rolava naquele período, 2012, 2013, eu fui a campo para ver o que tinha lá. E eu fiquei surpreso porque eu encontrei muita coisa de economia criativa, de qualidade, que é grande, que estava praticamente invisível para as pessoas. As pessoas não sabiam que tinham aquilo ali. Aí eu comecei a falar, isso foi em 2013, falei com um, falei com o outro, comecei a fazer, fiz um post um pouco descritivo, especialmente Vila Flores e o Porto Alegre Hostel Boutique, eram 2 locais ali na São Carlos, que estavam chamando atenção na época, mas que na verdade eram 2 árvores numa floresta que estava invisível, de pequenos sim. empreendedores de economia criativa. Falei muito com eles,
Esse processo durou vários meses, na verdade, e depois de conhecer todo mundo ali, aliás, fiz 2 expedições floresta. O objetivo era levar arquitetos, designers, jornalistas, público em geral, para, passeando pelas ruas, conhecer esses locais e conhecer um pouco do patrimônio histórico. Eu fiz essas 2 expedições, que foram muito legais, né? E aí eu cheguei, poxa, eu faço projetos, por que não fazer um projeto aqui também para essas pessoas que são pessoas legais, trabalhadoras, têm qualidade e tão invisíveis? Vamos dar visibilidade para isso em Porto Alegre. Então eu criei o projeto e fui conversar com cada um deles. E disse assim, olha, as linhas, o conceito, os objetivos são esses, tá? E por que você está aqui, porque você tem qualidade, estou te convidando, se você quiser participar, pode vir. E a grande maioria gostou muito e começou a participar. E se formou, no início, um núcleo que era de 20, 30, depois aumentou para 50, 60, 70, 80, e a gente hoje em dia tem quase 90 locais, artistas e locais, de Uhum. economia criativa, porque é um mix de 3 setores econômicos, que são setores econômicos muito importantes para o século XXI. Economia criativa, a economia do conhecimento e a economia da experiência. São muito parecidas e combinam bem entre elas. E engraçado você falou o que Barcelona tem a ver, né? Além de tudo aquilo que eu já falei, justamente por essa minha relação com Barcelona, um dos objetivos é conexões internacionais. Então, em Legal. 2014, a gente fez o Walking Gallery Porto Alegre Barcelona. O Walking Gallery é um evento internacional que várias cidades promovem, onde os artistas levam as suas obras de arte pelas ruas da cidade. E quem Que criou maravilha. foi um arquiteto de Barcelona. Isso se espalhou por Londres, Nova York, Paris, e aqui mesmo em São Paulo, já tínhamos feito em 2014. Aí eu propus para ele o seguinte: ó, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer um Walking Gallery Porto Alegre, Barcelona. Ou seja, no mesmo dia a gente vai fazer o passeio nas 2 cidades e a gente vai tirar fotos e vídeos e vai trocar entre as 2 cidades. Então a gente fez esse evento com 50 artistas andando ali pelo local do Distrito Criativo, e lá em Barcelona eles partiam da Plaça Catalunha, que é a praça mais importante de Barcelona, e desciam pelas Ramblas até o Porto. Então, essa ligação com Barcelona, ela existe até hoje, sabe? Uhum, Depois sim. em 2017, eu fiz um projeto em Barcelona, também pela Urbis Nova, e então, de certa maneira, ao mesmo tempo é Porto Alegre, mas Porto Alegre ligada ao mundo. Com certeza. Que coisa mais linda, né? Eu fico emocionada porque eu acredito muito nesse poder dessa união, sabe? Que a gente pode criar a partir dos negócios que a gente tem, né? Essas redes de relacionamento, nacionais ou internacionais, elas são muito frutíferas, né? Para todos nós. Jorge, eu queria te perguntar mais uma coisa. Qual é o objetivo principal, assim, ou os objetivos principais desse projeto? Então, acho que para responder isso seria bom a gente primeiro mostrar o mapa, Ah, tá? legal. Então, vou botar aqui. Porque ele tem um objetivo territorial, é um projeto territorial. Como você falou, assim, existem muitas redes, né? A internet te permite conexão com pessoas na tua cidade, fora da tua cidade, o que é muito importante. E a gente usa muito a internet entre nós. Mas o Distrito Criativo é um projeto de um território criativo e onde as Uhum. conexões se dão muito a partir da proximidade física entre os locais. Então, um território criativo, ele pode ser de 3 tipos. Ele pode ser um distrito criativo, uma cidade criativa ou uma região criativa. Então, o distrito criativo é quando uma parte da cidade ela se caracteriza por uma certa densidade de negócios de economia criativa. Então, é Uhum. isso que eu descobri lá no chamado Quarto Distrito, especialmente nos bairros Floresta e São Geraldo, mas um pouquinho do Independência e um pouquinho do Moinhos de Vento. Então, como vocês podem ver nesse mapa, embaixo à direita, vocês têm o bairro Moinhos de Vento, onde está o Parcão, não é?
E logo abaixo você tem a Avenida Cristóvão Colombo, e depois da Cristóvão Colombo vocês têm a Farrapos. Então, é exatamente entre a Cristóvão Colombo e a Farrapos onde vocês encontram a maioria desses pontos azuis e vermelhos. Pontos azuis são os participantes do Distrito Criativo, que é um Uhum. artista que mora lá, ou que tem o seu ateliê lá, um escritório de arquitetura. E os pontos vermelhos são locais de patrimônio histórico, sejam casas antigas, fábricas antigas. Então, qual é o objetivo primeiro do Distrito Criativo? É que essa proximidade física gere um relacionamento, uma colaboração entre todos esses negócios que estão ali, no sentido de ganhar mais visibilidade dentro da cidade, para dizer para as Uhum. pessoas: olha, nós estamos aqui, nós estamos muito próximos uns dos outros, ou seja, você pode vir e ir numa galeria de arte, depois ir num antiquário, depois tomar um café numa cafeteria super charmosa, depois sair dali e visitar um arquiteto, uma casa de decoração, e depois no final da tarde ir num bar para um happy hour, e depois ir jantar num dos restaurantes do Distrito Criativo, que tem vários da maior qualidade, e depois ainda tem as noites no Distrito Criativo, tem casas noturnas, casas de show, de música. Então, quer dizer, é todo um território para ser vivido, para ser explorado, para ser conhecido. Então, quando você deixa de ver esses negócios individualmente, mas mostra como eles têm qualidade, como eles estão próximos, isso já é um atrativo, não é, para as pessoas, para virem, para passearem. Porto Alegre tem vários locais, várias regiões diferentes, não é? Tem a Cidade Baixa, tem o Moinho de Vento, com restaurantes. O Distrito Criativo é mais um local que as pessoas podem visitar e ter experiências ligadas à criatividade, à gastronomia. Então, esse era o primeiro objetivo, apoiar os negócios que estão ali. E o segundo grande objetivo é que isso impactasse de forma positiva no próprio território. Esse território Uhum. de Porto Alegre tem um passado riquíssimo. Era onde estava a indústria da cidade. Era nos anos 20, 30, era o terceiro polo industrial do Brasil, depois de Rio e São Imagina. Paulo. E o que aconteceu a partir principalmente dos anos 70? Houve um esquecimento, as indústrias foram embora, esse lugar ficou assim esquecido da cidade, apesar de estar muito próximo ao centro e próximo a bairros como Moinhos de Vento e Independência. Então a Uhum. ideia era trazer de novo essa vida, né? E principalmente valorizar esse passado que está presente através do patrimônio histórico, que para nós é muito importante, que como eu falei são os pontos vermelhos no mapa. Então as fábricas antigas. Então, quando a gente criou, por exemplo, o Passeio das Artes no Distrito Criativo, que é um passeio que a gente faz levando as pessoas, tanto de Porto Alegre quanto turistas, para conhecer os locais, falar com os artistas, falar com os donos dos negócios. A gente vai mostrando ao mesmo tempo o patrimônio histórico que está ali, que é muito bonito, sabe? E representa a nossa história, a nossa identidade. Então, na verdade, eu não me inspirei num projeto em outras cidades, sabe? Existem distritos criativos em várias cidades do mundo. Eu mesmo fui convidado por uma grande conferência em novembro de distritos criativos na Europa e nas Américas. Estavam 15 distritos criativos, estava Paris, Barcelona, Bogotá, Toronto, e o Distrito Criativo de Porto Alegre estava lá representando o Brasil, porque ele foi o primeiro distrito criativo do Brasil e hoje ele é o maior distrito criativo do Brasil. Que legal. Jorge, é uma coisa bem interessante, né? Que a gente às vezes olha muito para fora, né? E Exato. esquece de olhar a nossa cidade aqui, Porto Alegre. Nós estamos em Novo Hamburgo aqui, quem está no Vale dos Sinos, enfim. É super pertinho, né? E isso nos dá uma alegria muito grande, né? De ter um projeto de tanto orgulho, né? Para nossa região, para nossa cidade. Me diz quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto, Jorge? Posso Então, tirar o mapa agora? pode sim. Pode? Então, Tá. pode, sem problema. Então, cada pontinho naquele mapa representa ou uma pessoa ou um local.
Num Perfeito. local, muitas vezes às vezes tem locais, por exemplo, tem o ateliê de um artista, aí é uma pessoa que está lá. Mas tem locais que são dois sócios, tem locais que são três sócios, tem locais que são quatro sócios. Então, locais são aproximadamente 87 locais, tá? Uhum. Pessoas deve estar entre 150 a 200 pessoas envolvidas em todos esses projetos. E empregos diretos e indiretos relacionados a esses negócios entre 1.500 e 2.000. Então, muitas Ah, vezes a gente fala muito assim, vem uma indústria que vai trazer emprego para cá, o que é importante também, e o prefeito tem que pensar nisso e tem que apoiar. Mas quando a gente vê os pequenos negócios, como eles reunidos formam uma massa importante, tu pensa assim, olha, eu tenho uma grande fábrica criativa aqui dentro, numa região da cidade, que eu tenho que olhar também com a mesma consideração que eu olho uma fábrica que vem de fora se instalar. perfeito. E uma outra coisa, Jorge, que também me veio agora é que esse projeto, ele, além de trabalhar essa questão do desenvolvimento econômico, então, das pessoas que estão envolvidas ali, enfim, diretamente ou diretamente, dessa questão de urbanização desse espaço, né? Tem a questão do turismo também, que eu acho que é uma coisa correlata também nesse processo, né? Então, no início, é curioso, no início do projeto, o turismo não estava pensado, sabe? Eu sempre pensava em mostrar para o habitante de Porto Alegre, para ele conhecer o que ele não conhecia. E a experiência do habitante de Porto Alegre era muito curiosa, porque era a experiência do turista. Ele olhava aquilo quase como um turista, entendeu? Ele entrava num local, num ateliê de um artista todo pintado, ou ali na Cantina Família Facim, que fica embaixo da chaminé do Shopping Total, que são os túneis, pareciam turistas, assim, sabe, se maravilhando com as coisas que tinham na própria cidade. Mas o engraçado é que, bom, primeiro, nós temos uma parte ligada ao turismo, porque o turismo é a economia da experiência. E, por exemplo, nós temos hotéis, hostels, nós temos restaurantes, que geralmente são objeto de visitação de turistas. Ganhamos, em 2014, o prêmio de inovação em turismo Olha no só. estado do Rio Grande do Sul, né, dado pela Secretaria Estadual do Turismo. Pensa bem, quer dizer, é numa região de Porto Alegre que muitos porto-alegrenses não vão, que é o bairro Floresta, o bairro São Geraldo, e a gente ganhou como inovação, porque a gente justamente estava mostrando que isso serve para cidades do interior também, e o turismo do interior. Quer dizer, tem coisas que nem os habitantes sabem que tem na própria cidade. Então, é uma tarefa, assim, revelar isso, apresentar de uma maneira boa, não é? Valorizar, conhecer, e realmente, a partir daí, a gente começou a falar com o pessoal de turismo. Em 2019, eu fiz uma apresentação para uma série de agentes de turismo do Estado do Rio Grande do Sul, organizado pelo governo do Estado, e eu terminei a minha apresentação, que era de uns 20 minutos, e o pessoal chegou para mim, nunca fui tão assim parabenizado, entende? Porque todos dizem, meu Deus, isso aqui é um destino turístico pronto, é só vender o pacote. Que legal, que legal. Nossa, eu achei maravilhoso, assim, a ideia, sabe? Como realmente trouxe esse impacto, né? Que eu acho que também é para a cidade, né? Para cidades onde esses projetos eles podem ser levados, né? E além dessa junção, então, de empreendedores, artistas, que tipo de evento que já foram feitos, ou que vocês pensam daqui para frente no distrito, então, de Porto Alegre? Então, a gente está, assim, cada participante é um agente de eventos, então muitos deles fazem os seus eventos, principalmente os grandes, como o Vila Flores, CC100, e mesmo assim o For Beer, que é uma cervejaria, eles fazem eventos. Então, qual é o nosso objetivo? Essa rede está sempre conversando, então a gente tem os nossos contatos. Então, a partir disso, surgem ideias de eventos. Pode ser eventos Uhum. pequenos, e a gente gosta de evento pequeno, e acho que evento pequeno também é importante, tá? Eventos médios Sim. e eventos grandes. Isso às vezes vem de mim, tá? Que eu tenho uma ideia, às vezes vem deles, às vezes vem de um produtor de fora, alguém que não está lá, mas olha, eu tenho uma ideia de fazer um passeio ciclístico com o meu pessoal pelo Distrito Criativo. E a gente discute internamente, aprova e faz. Então, uma coisa legal que aconteceu, por exemplo, em 2018, foi
maior evento do Distrito Criativo, que é o Dia C. E o que aconteceu? Assim, era simplesmente o aniversário de 2 ou 3 lugares que, por acaso, assim, batiam na mesma semana. E eles iam fazer programação especial. Mas aí outras pessoas foram se agregando e no final tinham 40 locais fazendo no mesmo sábado, em 24 horas, manhã, tarde e noite, eventos de shows, de exposições, de passeios, de conversas. Então, o dia C aconteceu em 2018, depois aconteceu em 2019, em 2020, por causa da pandemia, e não saiu. A gente pensava em fazer em 2021, em março, mas Uhum. não há condições ainda, então talvez ainda saia em 2021, mas não sabemos. Perfeito. E Jorge, assim, para a gente já ir se encaminhando mais para o final aqui, como é que tu enxerga esse projeto? Ele é escalável? Conta um pouquinho e se essa é a proposta de vocês nesse sentido. Então, ele é um projeto territorial e o Instituto Criativo cresceu ao longo do tempo, tá? Mas também a gente não quer crescer de uma maneira assim caótica, sabe? Tem que ter um sentido, tem que ter um crescimento orgânico e real e verdadeiro. Então, ele é escalável no sentido que é uma experiência, é uma metodologia que pode ser levada para outras cidades, tá? Perfeito. Principalmente cidades do interior do Rio Grande do Sul. Tanto é que eu já fui a Caxias do Sul, que eu já fui a Santo Ângelo, que eu já fui a Gramado, que eu já fui a Canela apresentar o Distrito Criativo. Eu fui a Florianópolis, a Prefeitura de Florianópolis me convidou para apresentar o Distrito Criativo. Balneário Camboriú também, eu tenho uma relação, aliás, amanhã tem uma live com eles lá para falar sobre economia criativa em Balneário Camboriú. Então, ele é escalável nesse sentido, quer dizer, essa experiência tem um método, entende? Não é simplesmente você esperar que espontaneamente isso se desenvolva. Você tem que realmente otimizar a qualidade que você tem. E esse é o serviço que a Urbis Nova faz e para outra, seja para governo, seja para indústria, seja para empresas que estão interessadas em desenvolver coisas com sentido territorial, especialmente. Muito bom, muito bom. Já tô pegando um sol aqui que eu tô gravando na tarde, né? Tá bem sol no meu rosto agora. Mas olha só, Jorge, Felizmente, assim, ó. Oi? felizmente o sol nesse Felizmente o friozinho. sol, né? Eu ia apagar aqui, mas deixa ele pegando aqui para dar uma Isso aí. energia para nós, né? E Jorge, assim, ó, a gente está no finalzinho aqui da nossa entrevista, né? E eu queria, eu sei que tu tens um curso, né? Que tu falasse um pouquinho sobre esse curso para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa questão do distrito, enfim. Como é que as pessoas te acham hoje na internet? Então, bom, o Distrito Criativo e a Urbis Nova está cheio de páginas, websites e Facebook, Instagram, é só procurar que vocês encontram. Mas assim, eu trabalho muito com educação à distância e por causa de toda essa minha experiência, eu acabei criando um curso online chamado Distrito Criativo e Economia Criativa. Uhum. E apesar de ser um curso que seria exclusivamente para os participantes, não é? Pelo fato de ser um distrito criativo, por eu achar tão importante que as pessoas conheçam melhor a experiência do distrito criativo, dessas aulas em vídeo, eu deixei muitas abertas para o público. Então, se Ah, você legal. procurar no YouTube não, na web, curso online, Distrito Criativo e Economia Criativa, você vai chegar numa página onde estão todos os vídeos disponíveis sobre o Distrito Criativo. Tem um vídeo que mostra, por exemplo, de 50 minutos, que mostra todo o patrimônio histórico que tem na região. Tem outro vídeo de 1 hora que mostra todos os participantes em detalhes. Então, se você está interessado, está curioso, é muito fácil de encontrar na internet. E ali também estão os meus contatos para a gente conversar e falar sobre possibilidades de distritos criativos por aí. Que maravilha, Jorge. Assim, ó, agradeço de coração o pessoal que está com a gente aqui na Vale TV até agora, né? Ouvindo essa aula, né? Essa aula de Distrito Criativo aqui com o Jorge Piquet. Eu agradeço muito a tua gentileza de falar com a gente, né? E seja bem-vindo em próximos encontros, se Deus quiser, né? Eu que agradeço muito a oportunidade, foi um prazer falar contigo e com o teu público. Muito obrigada. Gente, até a semana que vem.
com o projeto As Pessoas Inspiram. Até mais!